começou a ver que Jesus não era um homem normal. Ele começou a ver que na vida de Jesus aconteciam muitas coisas, muitos milagres. Pessoas eram curadas, pessoas possessas eram libertas, cegos voltavam a enxergar, pastor. E sabe o que eu acho interessante? Vamos ver algumas, irmãos. Jesus, ele curou a sogra de Pedro. Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 38 e 39. Lucas 4, 38 e 39. E olha o que diz: ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão. E a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ele, repreendeu a febre, e esta deixou, e levantando-se logo, começou a servi-los. Olha que lindo, irmão. Pedro, ele presencia com seus próprios olhos Jesus curar a sua sogra. E o ímpio, ele olha para a sogra e diz assim: se fosse por mim eu deixaria ela doente, né? Mas mal sabe o bem que a sogra faz para ele. Ele também viu a pesca maravilhosa. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, versos 4, 5 e 6. Lucas 5, versos 4, 5 e 6. E quando acabou de falar, disse a Simão: fazei-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão e disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Por que mandas? Eu lançarei a rede. Verso 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompiam-se-lhes as redes. Olha que interessante. Pedro, pescador, sabia o que ele estava fazendo, pescou a noite toda, não pegou nada. Jesus vem ao seu encontro e diz assim: Pedro, lançai a rede. E quando Pedro lançou, ele, antes de lançar, ele disse: Senhor, eu lançarei segundo a sua palavra. Porque ele sabia que algo de diferente havia em Jesus. E por mais uma vez, ele provou de um milagre sobrenatural. Ele viu Jesus andar por sobre as águas. Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. Nós já vamos chegar, irmãos, ao objetivo. Mateus 14, versículo 25 ao 29. Mateus 14, 25 ao 29. Mas a quarta vigília da noite, dirigiram-se a Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E disse os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: és um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, e não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter ir contigo por cima das águas. E ele disse: vem, Pedro. E descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Olha que interessante. Pedro é igual a nós, tem os mesmos sentimentos que nós, só que ele viu em Jesus algo de diferente. Quando nós ministramos na porta da igreja, ou quando algum parente está pregando sobre Jesus para você, ele está como Pedro, irmão. Ele está caminhando junto com Jesus, e ele está tentando demonstrar para você de alguma forma o que Jesus está fazendo sobre a vida dele, e que é sobrenatural, e que é lindo. Porque quantos de nós outra hora estávamos no mundo, fazendo tudo aquilo que era de desagrado ao Senhor, bebíamos, se drogávamos, se prostituíamos, mas o que nós não sabíamos é que isso tudo estavam fazendo mal para a nossa vida. Quantas famílias foram destruídas por causa do álcool? Quantas famílias foram destruídas por causa da droga? Quantas famílias não foram destruídas por causa de prostituição e traição?
Mas louvamos a Deus que ainda existem pessoas como Pedro, que andam com Jesus e acreditam que a qualquer momento Jesus vai mudar a vida dela e das pessoas pela qual ele está pregando e acreditando. Então, em nome de Jesus, em nenhum minuto desista de um parente seu. Não desista, irmão. Você vai viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Sabe o que Pedro viu, irmão? Ele viu a transfiguração. Livro de Mateus, capítulo de número 17 e versículo de número 12. Mateus 17, 12. Mas digo-vos que Elias já veio e não conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderá os discípulos que falaras a respeito de João Batista. No momento da transfiguração, ele viu a Jesus com o corpo glorificado. Ele viu Elias e Moisés do seu lado. E ali eles começaram a enxergar que algo de diferente iria acontecer com Jesus. Só que até ali, irmão, ainda estava bom. E ainda estava acontecendo coisas boas. Agora Pedro, ele viu a cura de enfermos e possessos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 32 ao 34. Marcos 1, 32 ao 34. E tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos, e diversas enfermidades expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Está vendo como é que tudo estava dando certo? Tudo estava maravilhoso. Na onde Jesus passava, Pedro via, irmão Neto. E tudo estava lindo, irmão. Só que na nossa vida tudo dá certo? Não. Vai chegar uma hora que vai dar errado. E aí é a hora que o Senhor, ele vai olhar para dentro de nós e ver qual é a nossa atitude. Quando as coisas estão dando certo, o casamento está certo, os filhos estão no caminho de Deus, nós estamos na igreja, somos cheios do Espírito Santo, somos cheios da glória, tudo está se encaminhando, é maravilhoso, irmão. Mas de repente, quando o Senhor, ele olha para nós, ele vê algo diferente em nós. Ele vê algo que vai ser bom para o seu reino. Ele vê um caminho glorioso para a nossa vida. Mas o inimigo também vê. Só que o inimigo, ao contrário de Deus, ele vai tentar parar a obra de Deus na nossa vida. Então ele vai investir contra a nossa família, ele vai investir contra a nossa casa, ele vai investir contra os nossos filhos. De repente o casamento já não está bom, de repente os filhos já não obedecem, e de repente a gente entra na igreja, a gente sente que alguém está olhando para a gente de cara feia. Por quê? Porque o inimigo enxergou que Deus estava projetando maravilhas na sua vida. Então ele precisa barrar o seu ministério de alguma forma. Ele precisa fazer você parar de orar, ele precisa fazer você parar de jejuar, ele precisa fazer você parar de ler a Bíblia, ele precisa fazer você parar de olhar para a sua família, ele precisa fazer você parar de olhar para os seus amigos, ele precisa fazer você parar de olhar para a sua esposa, e ele vai lutar para que isso venha acontecer. Mas sabe o que Deus preparou essa noite para você? É que Ele está lutando contra você, o inimigo está lutando, ele está investindo, mas Deus te trouxe aqui hoje para te dizer, que assim como Pedro viu as maravilhas, você vai ver as maravilhas de Deus na sua vida, porque o Espírito do Senhor, hoje Ele entra dentro da tua casa, com a libertação, e Ele vai mudar a tua história. Você viu como Pedro começou a contemplar que as coisas estavam dando errado? Ele começou a ver, e a atitude de Pedro já não é mais a mesma. Vocês sabiam, irmão, que chegou uma hora que o Senhor começou a ver que estava tão lindo o que Deus estava fazendo com eles. Ele levanta 70 discípulos e ele separa de 2 em 2, e a Bíblia diz que o Senhor impôs as mãos sobre eles e deu autoridade para eles.
Autoridade é o Espírito? Não. Ainda não. E a Bíblia diz que eles foram pelas cidades, e a Bíblia diz que na onde eles passavam, eles pregavam, as pessoas eram curadas, eram libertas. Foi lindo, pastor, foi lindo, irmãos. Imagina, você não tem o Espírito Santo ainda, mas você tem autoridade, e na onde você passa, Deus opera milagres, prodígios e maravilha. Eles ficaram maravilhados. Eles voltaram correndo até Jesus e falou assim: mestre, o Senhor não sabe o que? Curamos em teu nome, expulsamos demônios, o Senhor nos deu autoridade. Só que Jesus começou a ver que o ego dele estava começando a subir, e Jesus, ele sabe pôr cada um no seu lugar, não é assim? Jesus chegou até eles e falou assim: vocês acharam isso bonito? Senhor, foi maravilhoso. Aí Jesus falou assim: mas não se preocupa com isso, se preocupa com o seu nome está escrito no livro da vida. Sabe por quê? De que vale eu estar aqui pregando e não alcançar os céus? De que vale eu estar aqui louvando e não alcançar os céus? De que vale eu ganhar a nação e não morar no céu, irmão? É nadar e morrer na praia. E Deus não nos chamou para isso. Deus, ele chamou a gente para guardar a nossa coroa da vida eterna. Ele nos chamou para nós alcançarmos o céu, e por isso que ele usou, e eu estou usando a Pedro para testificar que ele era um homem como nós. E quando as coisas começam a dar errado, tudo fica difícil. Tudo fica difícil. E sabe o que é interessante? Que a gente começa a ver esse lado de Pedro. Quando Jesus, ele vai subir ao Getsemane, que está chegando a sua hora, a Bíblia diz que o Senhor começou a se sentir angustiado, e ele chama os seus discípulos e diz assim: vamos orar. Entende, irmão? Quando as coisas começam a dar errado, a importância da gente orar. A Bíblia diz que ele, chamando seus discípulos, deixou um pouquinho aqui para baixo, chamou Pedro, Tiago e João: sobe mais um pouquinho, agora vocês ficam aqui, ora aqui, eu vou ir um pouquinho distante de vocês, porque é o secreto de Deus. Não é assim? Quando tudo está difícil, irmão, algumas pessoas sabem porque está próxima de nós, mas o importante é que aquele pouquinho eles sabem, e é limitado o que eles sabem da gente. Aí a gente sobe para o secreto, na onde aquele que sabe de todas as coisas, ele vai contemplar a nossa oração. Jesus, ele dobra os seus joelhos, e a Bíblia diz que por um instante que o Senhor, ele ora, ele volta até Pedro e os seus discípulos, e eles estão dormindo. Jesus olha e fala: Pedro, não pudeste velar nem por uma hora? Dá para vocês ver a diferença de quando as coisas estão dando certo, de quando as coisas começam a dar errado? Quando estava dando tudo certo, eles estavam assim: Senhor, nós curamos em teu nome, nós pregamos, foi maravilhoso. Jesus curava o cego, eles ficavam felizes. Nossa, nós achamos o Messias. Mas quando as coisas começaram a dar errado, Jesus veio até eles e fala assim: não pudeste velar comigo nem por uma hora? Jesus volta, ele ora de novo. Só que as coisas estão dando certo para Pedro? Não. E quando está dando certo, a gente ora. E quando está dando errado, a gente desiste. Jesus, ele volta de novo, e Pedro está dormindo. E sabe o que é engraçado, irmãos? Isso aconteceram por 3 vezes. Agora é tarde. O Filho do Homem será entregue na mão dos homens. Foi tarde demais. E por mais uma vez Jesus disse assim: não pudeste velar comigo nem por uma hora? E sabe o que eu acho interessante agora, irmão? É que eu já passei por isso. Eu saí da igreja, sabe por quê? Não foi porque alguém me feriu, não foi porque eu estava com luta na minha casa, foi porque eu parei de orar. E eu posso testificar isso para os irmãos. No momento que a gente para de orar, a gente deixa de vigiar. No momento que a gente para de orar, nós começamos a dar legalidade para o inimigo investir mais contra a nossa vida, porque nós estamos fracos, muito fracos. Prendem a Jesus. E olha só que interessante, irmão.
Livro de Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. Versículo 40 ao 45. Versículo 40. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em? Na verdade o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Verso 42. E indo a segunda vez orou dizendo: meu pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu beba, faça-te a tua vontade. E voltando, achando outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. E eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue na mão dos... Vigiai e orai, porque o espírito está pronto e a carne é... Olha a importância da oração. Vigiai e orai. Agora, sabe o que eu acho interessante? Olha como que Pedro, irmão, de alguma maneira ele começou a ficar muito fraco por parar de orar. Ele ficou muito fraco. Evangelho de João, capítulo 18, versículo de número 17. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 17. Então a porteira disse a Pedro: não és tu também dos discípulos deste homem? E disse ele: não. Versículo 25. E Simão Pedro estava ali, aquentava-se e disseram-lhe, pois, não és tu também um desses seus discípulos? E ele negou e disse: eu não. Meu Deus. Versículo de número 27. E Pedro negou outra vez, e logo o galo... Olha o que a fraqueza espiritual faz com o ser humano, irmãos. Ele não somente parou de orar, ele começou a negar aquele qual ele sabia da existência, e sabia das coisas que ele tinha feito. Ele começou a seguir a Jesus sabendo que ele era o Messias prometido. Mas no momento de fraqueza espiritual dele, deixando ele de orar, a primeira atitude que ele teve foi começar a negar a existência de Deus sobre a sua vida, e negar a quem Jesus Cristo era. Não é isso que Deus tem para mim e para você. Então, em nome de Jesus, essa noite, começa a tomar coragem para começar a orar pelas madrugadas, começa a interceder a Deus pela sua vida. Quando a pessoa deixa de servir a Cristo, qual que é a primeira coisa que ela faz? É voltar a fazer o que ele? Fato. Evangelho de João, versículo 21, versos 3. João 21, versos 3. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. E disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Voltaram a fazer as coisas antigas. Voltaram. Fato. Primeiro, parou de orar. Segundo, parou de vigiar. Terceiro, negou a Cristo. Quarto, voltou às suas práticas antigas. Só que, irmão, Jesus, ele não desiste de ninguém. Jesus, ele não desiste de ninguém. Tenha coragem, em nome de Jesus, de olhar para esse irmão do lado e dizer para ele: Jesus não desiste de ninguém, e nunca ele vai desistir de você. Sabe o que Jesus fez? Ele voltou ao encontro de Pedro. Pedro já estava desanimado, o irmão Pedro está todo feliz, falou o nome dele. Jesus já estava desanimado.
Pedro, desculpa, já estava desanimado, triste, voltou às suas práticas antigas. Só que a qualidade que Pedro tinha, Jesus sabia, irmão, que o adversário ia lutar contra ele. Porque certa feita Jesus chegou até ele e disse assim: Pedro, o inimigo pediu para te cirandar. E algumas versões diz que o inimigo pediu para peneirar a Pedro. Sabe o que é isso, irmão? É saber que você tem alguma coisa de diferente na sua vida, e o inimigo ele quer te barrar de qualquer forma, ele quer te parar de qualquer maneira, porque você tem algo importante para Deus, você tem algo de qualidade para Deus, e o inimigo ele vê isso a toda hora, a todo momento, quando você sorri para alguém, quando você dá a paz do Senhor para alguém, ou quando você está na luta e você não desiste, você não para, você não se entrega, o inimigo vê isso em você. Só que Jesus, vendo isso, também não vai desamparar você. Jesus vem até Pedro, novamente. E Jesus agora olha para Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas? Quantos lembram disso? Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Pela terceira vez, para Pedro lembrar que ele deixou de orar por 3 vezes com o Senhor, para ele lembrar que ele negou ao Senhor 3 vezes, Jesus olha para ele pela terceira vez e diz: Pedro, tu me amas? Pedro entendeu, irmão, foi rápido. Ele disse: Senhor, eu te amo e tu sabes tudo, e conheces o meu coração. Quando Pedro, ele fala desse jeito, sabe o que ele está dizendo? Senhor, até hoje eu fui um Pedro, mas a partir desse momento, eu serei levantado como um outro Pedro, que vai levar a sua história por onde quer que eu passe, e pise a planta dos meus pés. Sabe o que Pedro começa a fazer? Ele começa a se levantar como outra pessoa, e agora entra no tema base, onde a gente leu, no Evangelho do livro de Atos, capítulo de número 2, onde a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Agora eu queria que você fechasse os seus olhos num momento de reflexão em nome de Jesus. E eu queria que você pensasse dentro de você agora, que o que é que está te fazendo mal, o que é que está tentando barrar o teu ministério, o que é que está tentando te parar, o que é que está tentando fazer você não continuar, você prosseguir, o que é que está te afligindo por dentro. Hoje era como se o Senhor, ele descesse na terra, olhasse nos seus olhos e falasse: entrega nas minhas mãos todas as suas preocupações, porque o Espírito foi revelado no livro de Atos, e ele pode descer aqui essa noite, fortalecer você por dentro, e mudar a tua história, mudar a tua vida, e você sair daqui com o seu nome, mas cheio de autoridade dentro de você. O que te aflige é a enfermidade, Jesus ainda ele cura. O que te aflige é a vida financeira, Jesus ainda abre porta. O que te aflige é a luta cotidiana, o Senhor ele é fiel e pronto para derrubar todas as cadeias que estão no seu caminho. Vamos ver o novo Pedro. O novo Pedro ele é interessante. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo de número 6. Atos 3,6, olha o Pedro que negou a Jesus, irmão, que ele fez, e não é o baixista. Atos 3, versículo 6. E disse Pedro: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho isto eu te dou, em nome de Jesus Cristo o Nazareno, levanta-te. Levanta-te. Meu irmão, só um homem cheio do Espírito Santo chega no enfermo e diz: levanta e anda em nome de Jesus. Dá para entender o que Deus quer fazer na sua vida? Dá para entender o que Deus ele quer fazer na tua história? Por isso a necessidade que Deus te trouxe aqui essa noite, para Ele te encher do Espírito Santo neste lugar, para Ele te encher do Espírito Santo neste lugar, para Ele te encher do Espírito Santo neste lugar, porque Ele ainda quer entregar o levanta e anda sobre a sua vida. Livro de Atos capítulo 4, verso 8, 9 e 10, Atos 4, 8, 9 e 10. Atos 4, 8, 9 e 10. Então Pedro, cheio do Espírito,
lhes disse: principais do povo e de vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado. Verso 10: seja conhecida de vós todos e de todos os povos de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele que vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dos mortos, e em seu nome, e desde que está, e são diante de vós todas estas coisas. Para a gente encerrar, que já se avançaram as horas. Atos 12, versos 6 e 7. Atos 12, 6 e 7. E quando Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. O primeiro Pedro, quando viu o momento de morte, ele negou a Cristo, amém? 3 vezes ele negou a Cristo. Agora Pedro, ele está numa situação diferente, porque Estevão já era morto. Tiago foi morto à espada, e alegrou os hebreus e os judeus. Agora a Bíblia diz que a alegria deles era matar a Pedro. Pedro podia simplesmente olhar para eles e falar assim: cara, a partir de hoje eu não quero mais esse Jesus, eu nego esse Jesus, e tudo que eu preguei, tudo que eu falei, e ele abriria a mão do Espírito Santo sobre a sua vida. Só que ele começou a enxergar que o que estava dentro dele era maior do que a morte, era maior do que ele tinha para vencer, porque ele conheceu no interior o Espírito Santo de Deus, e é isso que tem dentro de você, e se você não tem, é isso que ele quer derramar sobre a tua vida. É o Espírito Santo de Deus que vai mudar a tua história, que vai mudar a tua rotina, que você não vai mais negar a Jesus, mas você vai dizer: Jesus, eis-me aqui, e eu vou fazer a tua vontade, o teu querer nessa terra. Se coloca de pé, irmão. Só pode dormir no momento de provação quem tem o Espírito Santo do Senhor, porque quem não tem o Espírito Santo do Senhor, ele fica desesperado, ele entra em depressão, a ansiedade bate na porta. Mas aquele que é cheio do Espírito Santo, ele diz assim: deixa vir problema, deixa vir luta, deixa vir prova. Maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. Agora, em nome de Jesus, põe a mão no seu coração. Eu gostaria de pedir a ajuda da banda. Eu só queria cantar um hino, irmão, 5 minutos, para me encerrar a mensagem. 5 minutos. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu não sou cantor, irmãos, mas eu vou tentar, tá? Feche os seus olhos. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Vou caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de
Essa é a importância de você ter pisado por essas portas essa noite. Era para Deus dizer que Ele não desiste de você. Por algum momento você pode ter parado, pode ter desanimado, pode ter ficado triste, o seu casamento quase acabou, a sua vida espiritual quase acabou, você já não tem mais amigo. Mas o verdadeiro amigo, Ele está aqui essa noite, e Ele se chama Jesus Cristo de Nazaré, e Ele te dá essa oportunidade de te encher do Espírito do Senhor. Aleluia, aleluia. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque é Ele quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, toda a igreja, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Eu amo a tua casa, não ando sozinho, nem estou sozinho, porque Deus cuida de mim. Para terminar, se sua vida não tem direção, é preciso prender decisão. Existe alguém que te ama, Ele quer te estender a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Porque é Ele quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Faz assim, ó. Deus cuida de mim, a sombra das suas asas. Mandando que me abraçar, mandando que a céu e que me para a vassoura, papai. Ando sozinho, estou sozinho, porque Deus cuida de mim. Não importa o que aconteça na sua casa, não importa o que aconteça na sua vida, o Senhor sempre cuidará de você. O Senhor cuidará da tua família, cuidará dos seus. E é por isso que nesta noite eu te convido a reconciliar com o Senhor Jesus. Eu te convido nesta noite a aceitá-lo novamente. Se tem alguém nesta noite que ainda não levantou as suas mãos para Jesus Cristo, agora é a hora. Se alguém nesta noite precisa reconciliar com o Senhor Jesus Cristo, agora é a hora. Vem pro crente, que nós queremos orar por você. Ou levanta a tua mão onde quer que você esteja, porque o importante é que a presença de Deus está aí. A presença de Deus, ela vai te tomar, vai entrar dentro da tua casa, dentro da tua família. A presença de Deus foi pregado nesta noite sobre a presença, foi pregado nesta noite sobre o poder de Deus, sobre a transformação que o Evangelho faz. É isto que é o Evangelho, é o poder do Evangelho. Nós oramos por essa sua família, nós cremos que Jesus batiza, salva e leva para o céu. Nós cremos no batismo com o Espírito Santo, nós cremos no dom de línguas, nós cremos no dom de cura, nós cremos no dom de revelação, nós cremos que Jesus faz. E se nesta noite você acreditar, um milagre pode acontecer na sua vida. Deus dá vida a quem não tem vida, traz o que não existe à existência. Esse é o nome do nosso Deus, e é sobre isso que oramos nesta noite. Pai, em nome de Jesus, sobre cada vida, Pai, a tua presença está aqui, nós estamos sentindo ela no meio da nave da igreja. O teu poder está aqui, Pai. Toma o que é seu, toma teu vaso, Espírito Santo. Manifesta sobre o teu vaso nesta noite.
Faça resplandecer a tua glória sobre nós. Toma o teu lugar, é teu, não é nosso. É a tua glória, o teu poder, é para o Senhor, não para nós. Recebe, Pai, o nosso louvor e adoração nesta noite. Nós te damos graça por este culto e por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Assim nós te louvamos, ó Eterno, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Pastor Juliano, eu sei que você sentiu. O negócio está forte aqui. Aleluia. Deus está forte aqui. Nesses dias tem orado pela madrugada. E Deus confirmou tudo que nós tínhamos falado com o Senhor. Eu estou no propósito por 2 famílias. Hoje eu chorei por um membro da igreja. E eu disse: Senhor, Tu és aquele